Outra organização é por área de conhecimento. Isso acontece em institutos de pesquisas, em laboratórios, em empresas de consultorias. Essas empresas, por exemplo, podem atuar com consultorias fiscais, tributárias, gerenciais, de informática. Aí ela precisa se dividir para conseguir atender os diferentes tipos de cliente. A universidade também tem esse perfil. O organograma da UFAM da maioria das universidades, geralmente, ele tem áreas específicas e dividida em diferentes conhecimentos. Por exemplo, uma faculdade de engenharia, ela fica ligada na parte de tecnologia. Não faz sentido se ligar a tecnologia, a engenharia, diretamente na área médica ou de serviço social, coisas assim. Por que isso é feito dessa forma? Também para juntar as pessoas com os mesmos tipos de competências, os mesmos tipos de conhecimento. As pessoas que têm um conhecimento de engenharia, de gestão, de informática, elas se especializam naquele conhecimento e são pessoas mais adequadas para tratar com aquele tipo de conhecimento, não para tratar de outros periféricos. Pode até ser o caso de alguém também saber, mas o foco de atuação é em uma área de conhecimento específica. Quando isso ocorre, quando a gente tem uma área específica, muitas vezes pode se dar mais autonomia. Muito do que se faz dentro de uma unidade, por exemplo, dentro da universidade, não é requerido autorização num nível hierárquico mais alto. Um chefe de departamento, um coordenador de curso, não tem que ficar questionando, levando problemas que podem ser resolvidos por ele mesmo para um nível mais alto da hierarquia da universidade. Mas um problema que pode acontecer nessa área de conhecimento é a colaboração entre as diferentes especialidades. A gente percebe dificuldades, muitas vezes, por exemplo, em obter os professores de disciplinas que não são da área específica do curso que está sendo realizado. A comunicação, a conversa, a forma de se expressar dessas pessoas, quando, por exemplo, um professor de uma disciplina que faz parte de um curso, mas não é disciplina específica daquele curso, pode ter dificuldade de ensinar para os alunos, porque até a sua forma de se expressar é diferente. Outra forma de se organizar é por projetos. Quando que vale a pena uma organização se dividir por projetos? Quando esse é o foco principal dela. Empresas de engenharia, de construção civil, de informática, muitas vezes trabalham principalmente por projetos. Atividades que não são projetos, às vezes são simples suportes, correções, detalhes que não são tão representativos dentro do faturamento organizacional. Nesse caso, o principal, logo no segundo nível da hierarquia, podem aparecer os projetos. Porque, por exemplo, uma construtora que faz um condomínio com 5 prédios em um determinado local da cidade, faz outro com 8 prédios em outro local da cidade, faz outro que é uma construção de uma fábrica no polo industrial. Isso aí acontece com equipes distintas. Vocês têm responsáveis, tem pessoas que atuam em só um desses projetos. Na hora que se fala em projetos, ainda se podem ter projetos mais funcionais, que atuam dentro somente de uma área, esses podem até estar dentro de uma hierarquia mais funcional, e projetos autônomos que precisam de diferentes pessoas. As estruturas por projeto, elas podem ser diferentes dependendo da importância do projeto. Num nível de projetos funcionais, projetos pequenos, geralmente os projetos não ficam logo no segundo nível hierárquico, ficam mais abaixo. No nível de projetos autônomos, os projetos já podem estar num nível mais atendendo direto ao executivo principal da organização. E outra forma de se organizar por projetos é uma estrutura matricial, onde as funções são representadas
nas colunas, e os projetos são representados de uma forma que fica uma forma verticalizada. O que acontece nisso aí? Pessoas de determinadas funções atuam em projetos. Essas pessoas não perdem totalmente o vínculo com a sua área original, mas elas atuam por determinado tempo em projetos. Então, essa pessoa tem em determinados momentos, inclusive, mais de um chefe para se atender. Essa forma de se representar é muito boa para otimizar recursos, porque os recursos podem ser utilizados tanto para atender áreas funcionais quanto para diferentes projetos até ao mesmo tempo, mas a dificuldade principal é a gestão desse tipo de estrutura, porque as pessoas às vezes ficam sem saber, né, quem deveriam atender, principalmente quando tem demandas divergentes entre diferentes chefes que estão controlando naquele momento. Uma outra forma de se trabalhar é por processos. Geralmente, dentro de organizações, nem tudo acontece dentro de uma função especificamente. Na hora que se coloca uma área funcional, por exemplo, uma área de produção, ela vai precisar de um setor de marketing que vai ser responsável por vendas, que vai direcionar, que vai orientar o que deve ser feito e que vai realmente efetivar as saídas dos produtos. Ela precisa de setores de compras que vão contratar pessoas, precisa de um setor de RH que vai controlar atividades, vai fazer folha de pagamento, vai permitir a realização de treinamentos da equipe. Dessa forma, percebe-se que a maioria das organizações, as áreas funcionais não são independentes. Então, se pensa em trabalhar por meio de processos interligados, aonde os elos são as coisas que têm que ser feitas, não os departamentos diretamente. Trabalhando dessa forma, se coordena os processos como um todo, se procura desenvolver de uma forma eficaz e eficiente os principais processos. As equipes acabam por ser interdisciplinares, porque elas precisam de ter diferentes conhecimentos para fazer o processo como um todo. E nesse sentido ainda, um processo leva mais ao nível de equipe, a integração, a percepção de que ninguém é independente, que precisa se relacionar com outros. Atualmente, as normas ISO, por exemplo, elas atuam muito forte, elas buscam ver as empresas funcionando por meio de processos. Algumas técnicas, alguns modelos de excelência em gestão, esse tipo de proposta, né, que visa melhorar o desempenho organizacional, também propõe muito a ação por processos. Então, isso é algo que tem crescido, né, e tem sido inclusive cobrado. Por exemplo, quando um auditor de uma ISO 9000 chega dentro de uma organização fazer uma auditoria, ele não quer ver as funções independentes, ele quer ver o processo como um todo para ver se ele está sendo executado adequadamente e se estão acontecendo melhorias nesse processo como um todo e não nas partes funcionais desses processos. Uma forma também de se atuar é por unidade de negócio. Às vezes, as áreas em que a organização atua são tão distintas que é melhor separar por unidades de negócio. As unidades de negócio podem estar divididas por diferentes mercados, por linhas de produto, por exemplo, uma empresa que atua em produtos para classe A, outro para classe B, outro para classe C. As formas de atender os serviços proporcionados são diferentes. Nesse sentido, cada unidade de negócio geralmente tem suas metas, suas formas de atuar, seus resultados, seus recursos específicos, e somente algumas ações são centralizadas, talvez ações de marketing coletivas, de RH, mas as unidades de negócio, elas têm sua independência, elas atuam, elas têm resultados e cobranças diferenciadas para cada uma.